Imagine uma força da natureza, uma entidade geográfica, um rio, não um rio qualquer, mas um que, em seu auge, não transportava água, transportava morte. Suas correntes não eram feitas de H2O, mas de pânico, fuga e desespero. Suas margens não eram de areia e pedra, mas de fronteiras invisíveis e decisões impossíveis. Esse rio matou mais gente do que a peste negra, mais que a Primeira Guerra Mundial, mais que muitas das guerras mais sangrentas da história combinadas. E a coisa mais arrepiante, ele não era natural. Foi desenhado, traçado em uma mesa com régua e caneta, por burocratas em salas com cheiro de cigarro e poder. Esse é o roteiro da linha mais mortal já desenhada no mapa. A fronteira entre Índia e Paquistão. A partição de 1947. Para entender o Rio da Morte, precisamos voltar à sua nascente. O ano é 1947. O Império Britânico, exausto e falido após a Segunda Guerra Mundial, decide fazer as malas e ir para casa. Mas ele não vai simplesmente embora. Ele deixa um presente de despedida, a independência, com um pequeno, catastrófico detalhe. A ideia era simples, pelo menos no papel, criar dois países. A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, um novo estado para muçulmanos. Dois pedaços de terra separados por bem. É aí que estava o problema. O Paquistão era, na verdade, dois pedaços de terra, o oeste e o leste, que décadas depois se tornaria Bangladesh. E entre eles, 2.000 quilômetros de Índia. A lógica não era geográfica, nem cultural, nem histórica. Era demográfica e religiosa. E para desenhar essa fronteira surreal, os britânicos trouxeram um homem, Sir Cecil Radcliffe, um advogado londrino. Radcliffe, um homem que teria o poder de Deus e a pressa do diabo. Ele tinha 5 semanas para desenhar a fronteira que dividiria 400 milhões de pessoas, duas religiões majoritárias e incontáveis culturas entrelaçadas. Ele não era um especialista da região. Sua principal qualificação, ser britânico e supostamente imparcial. O mapa era uma ficção. A realidade era um mosaico. Cidades eram mistas. Vilarejos tinham minorias de uma religião, mas eram cercados por vilarejos de outra. Como traçar uma linha nisso? A resposta? Mal, com pressa, com base em mapas desatualizados e estatísticas incompletas. O resultado foi uma fronteira que cortou ao meio fazendas, vilas e até mesmo casas, literalmente. Sua cozinha poderia ser na Índia e seu quarto no Paquistão. O mapa foi desenhado, a data de independência foi anunciada, 15 de agosto de 1947. Mas o mapa em si, essa foi uma jogada de mestre. Ele só foi revelado 2 dias depois da independência. Ninguém sabia de que lado ia ficar. 2 dias de suspense e assassino, com um país inteiro segurando a respiração, olhando para o vizinho, olhando para a própria casa. Se perguntamos, seremos nós ou serão eles? E então o mapa foi revelado. O rio começou a fluir. De repente, 15 milhões de pessoas descobriram que estavam do lado errado. Muçulmanos na Índia, hindus no Paquistão. O medo se espalhou mais rápido que qualquer notícia. E o medo, é claro, ele é o combustível perfeito para o ódio. A maior migração forçada da história humana havia começado. E ela tinha uma lógica perversa. Troca. Muçulmanos da Índia fugiam para o Paquistão. Hindus no Paquistão fugiram para a Índia. Eles se cruzavam nas estradas, nos trilhos, nos rios de verdade. 2 rios humanos fluindo em direções opostas, carregando consigo tudo o que podiam. Mas esse rio não era específico, era um rio de sangue. A violência explodiu com uma ferocidade industrial. Vizinhos de décadas viraram inimigos de uma noite para o outro. Os trens que chegavam aos seus destinos, muitos chegavam silenciosos, carregamentos de morte. Vilarejos inteiros foram dizimados em represálias cegas. Pilhagens e massacres se tornaram a moeda comum daquela jornada. As estimativas variam, mas o número mais conservador gira em torno de 1 milhão de mortos. 1 milhão. Coloque esse
número na sua cabeça. É mais do que a população de algumas capitais. Outras estimativas chegam a 2 milhões. E isso sem contar os mais de 75 mil abusos documentados. Um número que certamente era muito maior. A violência de gênero foi uma arma de guerra não declarada. A grande partição não foi uma troca ordenada, foi uma hemorragia. O corpo geográfico do subcontinente sangrou até quase morrer. E o legado não foram apenas os mortos, mas os traumas. Trauma de quem perdeu tudo, trauma de quem viu, trauma de quem sobreviveu àqueles trens da morte. Um trauma que se tornou genético, passado de geração em geração, envenenando a relação entre Índia e Paquistão até hoje. O rio humano secou eventualmente. As pessoas assentaram ou tentaram, mas o leito que ele cavou, aquele permaneceu, o mais profundo e mais amargo que qualquer cânion. O rio de 1947 parou de fluir, mas sua água parada se tornou um oceano de desconfiança permanente. A partição não foi um evento, foi um Big Bang geopolítico que criou um universo de conflito que ainda se expande até hoje. Olhe para o mapa hoje. Tudo que importa vem daquela linha mal desenhada. Kashmir, o ponto mais explosivo. Um território de maioria muçulmana que ficou com a Índia. Uma ferida que nunca fechou, levando a 3 guerras convencionais e incontáveis conflitos menores. E é a prova viva de que a lógica da partição falhou redondamente. A corrida nuclear. 2 países que se odeiam, com um histórico de guerra, agora têm armas nucleares. A partição os colocou em rota de colisão eterna e agora eles têm a capacidade de levar toda a região e o mundo com eles. Cultura dividida. Lahore era o coração cultural de Punjab, Calcutá da Bengala. A partição cortou essas artérias culturais. Músicos, escritores, artistas e famílias foram separados por uma linha que não entendiam. Até hoje, filmes e artistas de um país são banidos no outro. A ironia no final, o homem que desenhou o mapa, Sir Cecil Radcliffe, queimou todos os seus papéis, recusou seu pagamento e nunca mais pisou na Ásia. Ele sabia o que tinha feito, morreu sem dar explicações, carregando o peso de 1 milhão de almas. E o que sobrou do rio, sobraram as cicatrizes. Sobrou uma linha no chão, vigiada por metralhadoras, arame farpado e ódio puro. Sobraram famílias que até hoje, 75 anos depois, guardam as chaves de casas que não existem mais, do outro lado de uma fronteira que nunca poderão cruzar. O rio da morte secou, mas o sal de seu leito ainda arde nos olhos de quem o viu correr. Essas pessoas não são estatísticas, são avós, bisavós, são a história viva de um erro catastrófico. A história nos ensina a lição mais cruel da geopolítica, que as linhas mais perigosas do mundo não são feitas por rios ou montanhas, são feitas por homens com régua e caneta. A história da partição não é um acidente exótico, uma tragédia distante de um lugar distante. É a versão mais extrema de um fenômeno global. É o exemplo definitivo de como a cartografia não é uma ciência exata, é uma ferramenta de poder. O rio que matou mais que muitas guerras não foi o único, foi apenas o mais caudaloso, o mais violento em tão pouco tempo. Ele nos força a questionar quantos outros rios de morte nós desenhamos no mapa. Quantas fronteiras que você vê no globo hoje são, na verdade, cicatrizes mais velhas e feridas. Feridas que ainda sangram de forma lenta, envenenando o presente. A partição é um alerta eterno, um eco que vem de 1947 e ainda ressoa toda vez que um político sugere levantar o muro, traçar uma nova linha, dividir nós de eles com base em uma ideia pura e simples, que ignora a complexidade desordenada, bagunçada e humana do mundo real. O rio secou, o mapa ficou. A pergunta permanece: que histórias de morte e desesperos estão escondidos atrás das outras linhas aparentemente inofensivas que você nunca para questionar no mapa que está pendurado na sua parede?